Olá, eu sou Felipe. Este é o primeiro episódio da nova série O Sensitivo, do programa Verdades e Mentiras, que é realizado pela Saber, Sara Braga Eventos Reeducacionais. Agora que o meu corpo atingiu 63 anos de idade, resolvi atender um antigo pedido de pessoas que há muito tempo querem que eu compartilhe o que eu venho aprendendo, não só como sensitivo, mas também como pesquisador de fenômenos anômalos e como orientador de pessoas que têm passado por experiências de sensitividade. Ao contrário do que muita gente imagina, ser sensitivo não é um campo de mil maravilhas, não é caminhar num paraíso florido. Sempre embalado por vibrações divinas, superiores, amparado por anjos, amparado por entidades celestiais ou extraterrestres. Na verdade, a coisa é muito diferente de tudo isso. Primeiramente, eu gostaria de deixar muito claro o que é ser sensitivo, já que ultimamente muitas pessoas estão deturpando completamente o sentido dessa palavra e da fenomenologia que ela representa. É importante primeiro a gente diferenciar o que é ser sensitivo e o que é ser uma pessoa altamente sensível. Primeiramente, então, vamos deixar muito claro que uma pessoa altamente sensível, um PAS ou um PAS, que são pessoas que são estudadas hoje pela ciência, são aquelas que apresentam uma hipersensibilidade de algum dos sentidos. Essa hipersensibilidade é frequentemente incômoda. Um exemplo muito claro disso é a chamada misofonia, que é uma síndrome muito delicada, que faz as pessoas terem uma sensibilidade tremenda para sons. É uma espécie de audição hipersensível. Isso é um tipo de sensibilidade acurada. A pessoa consegue ouvir sons que a maioria não dá a menor importância e nem se incomoda com eles. Uma pessoa que tem esse problema de misofonia, ela consegue passar por momentos terríveis, até de dores, porque aqueles sons que parecem tão mínimos para a maioria de nós, para ela é como se fosse um ruído insuportável. Isso, portanto, é um exemplo, entre tantos outros, de sensibilidade. A sensibilidade acurada, ela é conhecida e estudada pela ciência. Então, os casos de hipersensibilidade, seja auditiva ou olfativa ou tátil, são sensibilidades que a ciência já está conhecendo, já está familiarizada. Existem vários casos documentados que estão estudados por cientistas. Já a sensitividade não é bem assim. Para muita gente, a sensitividade simplesmente não existe. É uma coisa da imaginação, é uma fantasia. Ou seja, sensitivos não existem. A ciência não está ainda aparelhada, a ciência não está ainda em condições de explorar o universo dos sensitivos com o mesmo rigor, com a mesma profundidade, com a mesma sistemática metodológica que investiga as pessoas com alta sensibilidade. Por quê? Porque o sensitivo ele tem uma forma de sensibilidade diferente. Ele apresenta uma sensibilidade para fenômenos que são questionáveis ainda sob a ótica da ciência. Por exemplo, há vários tipos de sensitivos. Alguns conseguem, por exemplo, sentir quando outra pessoa está sendo ameaçada por uma doença que pode se tornar fatal antes que a medicina consiga fazer o diagnóstico. Para a ciência, isso é um absurdo, é uma mentira, é uma fantasia, porque ainda não tem os elementos tecnológicos ou técnicos científicos para verificar esse fenômeno e comprová-lo como real. Existem muitos tipos de sensibilidade e também há muitos tipos de sensitividade. Há sensitivos que conseguem antever, por exemplo, a eclosão de um tsunami ou de um terremoto. Para os cientistas, isso ainda parece um tanto fantasioso e absurdo. Principalmente porque esses sensitivos, que são capazes de antever tremores de terra ou tsunamis, sentem
esses acontecimentos com muita antecipação, geralmente muito antes dos equipamentos científicos, como os sismógrafos, por exemplo. E a ciência não consegue entender como isso pode acontecer. Gradualmente, claro, com a evolução da ciência, com a evolução do conhecimento, muitas sensitividades vão entrando dentro do universo do conhecimento científico. Mas isso é um processo lento. Isso é muito lento. A maioria dos sensitivos é de pessoas completamente isoladas, porque elas sofrem problemas ou passam por situações que, primeiro, a sociedade, de um modo geral, não acredita ou não aceita. A ciência não conhece, portanto, não tem como orientar e como amparar. E geralmente a sensitividade, ela cai no universo das religiões, do esoterismo, do misticismo, que também não tem muito como ajudar, apesar de frequentemente publicarem livros, trabalhos, e existirem até workshops que pretendem ensinar sensitivos a usarem as suas capacidades ou até mesmo a desenvolverem a sensitividade. Bom, a pessoa sensível é um sensitivo? Não necessariamente. Geralmente não. A pessoa sensível, ela tem uma sensibilidade que pode ser, como dissemos, monitorada pela ciência. O sensitivo é uma pessoa com alta sensibilidade? É. Porém, essa sensibilidade que ele tem ainda é questionada, porque muitos não acreditam que seja possível. Portanto, o sensitivo pode ser uma pessoa sensível, mas o sensível não necessariamente é um sensitivo. O sensitivo, ele pode nascer sensitivo, pode ser uma coisa inata, ele pode tornar-se sensitivo por um trauma, por um acidente, ou então, às vezes, pela exposição a alguma substância química, ou por estar num ambiente que possua um envenenamento eletromagnético intenso que desencadeie transformações nas ligações neuronais. E isso é claro que é questionado pela ciência. Mas, gradualmente, as paraciências, a parapsicologia, a psicobiofísica, o científico espiritualismo, começa a trazer essa realidade para um patamar mais concreto, uma vez que os casos têm aparecido mais e mais. Com o advento dessa pandemia da Covid-19, lamentavelmente, as pessoas que ficaram desempregadas ou que de alguma forma sentiram-se financeiramente ameaçadas pela pandemia, começaram a abusar da temática da sensitividade e a vender serviços como se fossem sensitivos. Hoje nós estamos recebendo centenas de reclamações diárias, não somente no Brasil, mas em diversos países do mundo, de falsos sensitivos que estão praticando estelionato. Apesar de todas as pessoas terem um pouco de sensitividade, a sensitividade para determinados fenômenos anômalos ou que as tornem diferenciadas da maioria das pessoas por serem sensitivas, a sensitividade ostensiva, ela não é comum, ela é rara. Muitos sensitivos, então, preferem viver no isolamento, preferem não aparecer. Sensitivos verdadeiros não colocam anúncios em jornais, não aparecem em programas de televisão, muito pelo contrário, sofrem muito, porque a sensitividade frequentemente causa problemas sérios para o equilíbrio físico e mental. Este, então, é o nosso primeiro passo para o entendimento do fenômeno da sensitividade. A sensitividade, portanto, o que é? É uma função primitiva, que está presente não só no animal humano, mas também em outros animais. Percebe-se também que algumas plantas possuem uma certa sensitividade. E nós vamos falar mais sobre isso com profundidade em futuros programas. Em breve, Psicobioenergética da Felicidade.
uma dinâmica síntese de 50 anos de estudos e experiências com as mais diversas escolas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, que deu forma a um revolucionário e divertido processo de reeducação existencial. Eventos ministrados pelo veterano palestrante e orientador existencial Felipe Pitt Van Putten. Eu espero que você tenha gostado deste primeiro episódio do Sensitivo. Nos próximos, eu vou falar muito sobre a minha vida, sobre as minhas experiências como modesto sensitivo, as minhas trocas de informações com outros sensitivos em vários países, com parapsicólogos, com psicobiofísicos, com estudiosos dessa fenomenologia. Nós vamos conhecer muito a respeito das verdades e mentiras que estão ao redor do tema sensitividade. Então, aguardo você no nosso próximo programa. Até lá. No próximo programa, Sensitivo é médium?